dois símbolos, dois sinônimos de esperança, duas personificações da liberdade. De um lado, um deontologista puro, que acredita que o certo deve ser feito independente das consequências. Do outro, um consequencialista que acredita que os fins justificam o meio. Dois opostos, mesma luta, mesmo símbolo e mesma mensagem de esperança. Nesse vídeo, iremos aprender com All Might e Eren Yeager o que é deontologismo e consequencialismo. Tenho certeza que esses dois personagens irão te ensinar como essas duas linhas de pensamento totalmente opostas funcionam na sua essência. All Might é a personificação do deontologismo, uma corrente filosófica defendida por Immanuel Kant, que acredita que a moralidade não pode depender das consequências, mas sim do cumprimento do dever. O certo é certo, independente da consequência que isso irá trazer, e o errado é errado, mesmo que isso me beneficiará no futuro. All Might nunca pensa na eficiência dos resultados, ele pensa sempre no seu papel moral como herói. Olha só essas frases que demonstram exatamente o pensamento de All Might. Mesmo que não tenha força, eu sou o símbolo da paz e vou continuar de pé. Eu ajo conforme o dever, mesmo que o mundo desabe. Isso é deontologismo puro, galera. All Might recusa atalhos e ignora as probabilidades e se sacrifica em nome de um princípio. Ele decidiu que sempre ficará de pé, mesmo que isso o mate. Não importa o tamanho da ameaça, não importa a condição que ele se encontre. Existe um princípio. Eu sou o símbolo da paz. Eu vou lutar e sorrir para que as pessoas saibam que enquanto eu estiver aqui, elas podem dormir e viver suas vidas tranquilamente. Parar para pensar, isso é muito bonito de ver. Vocês não concordam? Um homem que está disposto a se sacrificar por um princípio ou um valor inegociável. Olha só mais uma frase do All Might. Mesmo se você tiver que enfrentar a dor, você deve sorrir para mostrar ao mundo que está tudo bem. No episódio 2 da primeira temporada, quando ele está treinando Midoriya, ele fala sobre simbolismo do herói número 1. Essa fala define exatamente o código de conduta moral do All Might. Ele não age no que é eficaz, por assim dizer, mas sim no que é certo, para manter o símbolo da paz. Ele está literalmente com o corpo quebrado, a saúde dele está em ruínas, ele mal consegue manter a forma poderosa dele, mas ele continua sorrindo para cumprir o seu dever e o seu papel, não só como herói, mas como símbolo completo da paz. Agora, vamos lá. Não importa o custo físico ou emocional, eu devo agir como símbolo do bem. Ele faz isso por dever, não porque dá resultado imediato. Outro exemplo que, na minha opinião pessoal, é ainda mais forte pelo contexto da cena e da história do Midoriya, é aquele que você deixa o seu like e se inscreve no canal. É sério, galera, isso ajuda muito o canal a crescer. Vai, dá uma forcinha aí, eu vou até esperar 3 segundos para você se inscrever. Vai, clicar em 2 botões. Foi. Vamos voltar pro vídeo. É o momento em que o All Might diz pro Deku, que ele pode sim ser um herói, mesmo sem ter nascido com um dom. E aqui tá a essência da ética kantiana. Todos têm dignidade e valor moral, independente de suas capacidades iniciais. E aqui tá a palavra-chave, as capacidades iniciais não importam. All Might não escolheu o Deku porque ele é o mais forte, porque ele é o mais rápido, o mais inteligente, mas porque ele vê nele um espírito moral inabalável, uma vontade de fazer o bem pelo bem. Isso mostra que All Might não é utilitarista, ele não escolhe pelo resultado, ele segue princípios internos, como justiça, honra e coragem. Ele acredita que cumprir o dever de passar o poder para alguém com coração puro é mais importante do que a estratégia perfeita. E eu quero saber de você, você tem algum princípio inegociável que você jamais vai abrir mão? Já aconteceu em algum momento da sua vida em que você abriu mão de uma grande vantagem em nome de um princípio ou valor moral? Tipo, vamos dar um exemplo aqui, recusar um dinheiro sujo, mesmo que isso vai te trazer vantagem? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião e se você já passou por uma experiência aqui. Agora nós vamos para o outro lado da moeda, que é Eren Yeager, e o seu consequencialismo em nome de um bem que para ele é sagrado. Se uma ação beneficiará a humanidade no futuro, então ela é justificável. Devemos sacrificar algumas vidas em prol de um futuro de paz e alegria, ou devemos poupá-las, mesmo que isso custe a liberdade de uma nação. Eren Yeager quer libertar Eldia e fará o que for preciso para isso, mesmo que isso custe tudo.
inclusive a sua alma. Na reta final da série, Eren decide ativar o Rumbling, um genocídio em escala global, destruindo bilhões para garantir a sobrevivência de Eldia. Ao fazer isso, ele rompe com toda a moral tradicional e nos confronta com a ética do consequencialismo, defendida por filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Eren não age por dever, ele age por convicção estratégica, tratando os meios como simples instrumentos. E se os meios forem cruéis, mas os fins forem alcançados, então que seja feito. Vamos aos pensamentos que ilustram exatamente o pensamento consequencialista. Se eu não fizer isso, não sobrará ninguém. Durante as conversas com Armin e Mikasa, nos episódios finais de Attack on Titan, especialmente na parte final do anime, Eren está ciente de que está cometendo um genocídio ao ativar o Rumbling, mas acredita que essa é a única forma de garantir a sobrevivência de seus amigos e do povo de Parades. Essa fala mostra a sua lógica de que se eu não exterminar o mundo vai exterminar a minha ilha. É uma escolha entre dois males. Ele escolhe aquele que, para ele, traz o melhor resultado final. Essa é a escolha dele. E isso é consequencialismo puro, mesmo que envolva atrocidades. Outro exemplo é a cena impactante onde ele fala com o menino Hansen, pouco antes de pisoteá-lo com o Rumbling. Eu sou livre, por isso farei isso. E o problema dessa frase está no por isso. Essa frase ela pode parecer simples, mas o contexto ele é filosófico. Eren reconhece o mal que está prestes a cometer. Ele sabe que não é herói, mas faz mesmo assim porque acredita que o sofrimento de alguns agora evitará o sofrimento de muitos depois. Ele aceita as consequências morais e psicológicas da própria liberdade. Uma visão muito próxima de Jeremy Bentham e o utilitarismo radical. Vamos a uma citação. Se o resultado final maximiza a sobrevivência do meu povo, então a escolha é válida, mesmo que me destrua por dentro. Eren mata inocentes, manipula amigos, esconde seus verdadeiros planos, tudo em nome de um ideal, a liberdade para o povo de Eldia. Eren não age por dever, ele age por convicção estratégica, como eu já falei aqui. Ele avalia os meios como instrumentos. E se os meios forem cruéis, mas os fins forem alcançados, bom, então vamos fazer mesmo assim. Essa é a lógica do consequencialismo extremo. Não importa o caminho, importa a chegada. E se você está assistindo, houve alguma situação na sua vida em que você precisou abrir, pensar mais no fim e deixar de lado o meio para um bem maior? Dá um exemplo assim menor aqui, quando você fala que uma roupa ficou bem numa pessoa, sendo que não ficou, uma mentirinha ali para não deixar uma pessoa mal. Agora, vamos fazer um paralelo entre esses dois personagens tão profundos e tão convictos, né? Um para o deontologismo e o outro para o consequencialismo. Eu preparei esse quadro aqui para que vocês entendam a diferença. Então vamos lá, o All Might. Eu devo fazer o certo mesmo se falhar. Essa é a lógica por trás do deontologismo de All Might. Não importa o contexto, a situação, o tamanho do obstáculo, o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Vou morrer? Vou ter sequela? Vou sair pior? Tudo bem, mas esse é o certo. E por mais que isso me doa, ele tem que ser feito. Do outro lado, a gente tem o Eren Yeager. Eu faço o necessário, mesmo que seja cruel. Então, assim, o Eren Yeager tem aquela corrente de pensamento que diz: um povo não pode continuar vivendo nessa situação, porque alguns poderosos, que no caso tem os titãs, né, decidiram que tem que ser assim. E se eu não os matar agora, eles irão nos exterminar. A morte deles representa a plena paz e liberdade do meu povo. A liberdade e a paz do meu povo vale todo sacrifício. Voltamos para o All Might agora. Ele rejeita matar mesmo em desespero. O que o All Might quer dizer quando ele traz esse princípio? Que uma vida é uma vida e eu não tenho direito de escolher quem vive e quem morre. Mesmo que eu seja o ser mais poderoso da Terra, não cabe a mim decidir até onde alguém tem o direito de viver. Do outro lado, a gente pode traçar aí o antagonismo, esse pensamento, que é o Eren Yeager, que ele aceita matar mesmo com esperança. O que são algumas vidas em troca de um futuro cheio de paz e alegria, onde as nossas crianças irão crescer e viver com a esperança de ser o que elas quiserem ser. Agora voltamos para o All Might aqui. Age por dever. Devo continuar sorrindo. As pessoas saberão que podem dormir em paz, mesmo que o mundo esteja desabando, e eu estarei aqui para lembrá-las que sempre haverá esperança. Enquanto isso, Eren Yeager age por estratégia.
Devo fazer o que é necessário por um futuro melhor, mesmo que isso custe a minha vida, ou até mesmo a minha alma. All Might, ele é inspirado pela virtude, né? O que ele pensa internamente: eu sou o ser mais poderoso da Terra, mas não estou acima da lei. Devo ser o exemplo para que os mais fracos saibam que a justiça chegará a todos, por mais poderoso que essa pessoa seja. Do outro lado temos o Eren Yeager, que é inspirado pelo medo e pela vitória. Pisa fora da linha, pisa aí, e saiba que eu estarei aqui para te punir. Eu tenho poder e devo usá-lo da forma necessária para que meu povo esteja livre. A moral do All Might é inflexível, a do Eren é calculada. Nenhum dos dois é raso ou simplista. Ambos têm profundidade, coragem e visão, mas representam modelos opostos de decisão moral. Mas e aí, se você estivesse no lugar deles, qual caminho você seguiria? Você seria o All Might, fazendo o que é certo, mesmo que tudo dê errado? Ou seria Eren Yeager, escolhendo o que funciona, mesmo que isso custe a sua alma? Essa é a beleza da ética dos animes. Eles não te entregam respostas, eles te colocam diante de um espelho. Diante desse espelho, você acaba podendo traçar esse paralelo com a realidade. Se você está gostando dessa análise, ela é apenas uma pequena parte de um método para aprender centenas de coisas assistindo anime. Imagina só, a cada anime que você assistir, você aprende uma alta carga de política e filosofia e ainda consegue entender a nossa realidade brasileira. Eu tenho um presente especial para você que está buscando entender ainda mais como a política está presente nos animes que amamos. E não só a política, tá? Filosofia, pensamentos e até mesmo uma carga teórica. Eu acabei de lançar um e-book exclusivo chamado Anime e Política: Como fazer análises profundas com seus personagens favoritos. Nele, eu ensino como interpretar personagens como Eren, Lelouch, Makoto, All Might e até mesmo Itachi Uchiha, sob uma ótica filosófica, política e cultural. Você vai aprender sobre espectros ideológicos, escolas de pensamento e muito mais, de forma prática, direta e com exemplos de anime em cada capítulo e como você pode trazer isso para a realidade. O link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. Se você faz parte dos 11% que assiste até o final, esse e-book foi feito especialmente para você, ok? Vou deixar o link aí, dá uma checada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora voltamos para o vídeo aqui. Como que a gente pode pegar todo esse conhecimento e fazer um paralelo com a vida real? Vamos lá. A tensão moral entre o All Might e o Eren Yeager pode parecer ficção, mas reflete dilemas éticos profundos que todos nós em algum momento enfrentamos na vida real. No fundo, o que está em jogo é uma escolha que vai muito além de superpoderes ou batalhas épicas. Você é o do tipo que segue princípios, mesmo que isso traga prejuízo pessoal, ou do tipo que faz o que for necessário para atingir um objetivo maior. Essas são as bases do deontologismo e do consequencialismo, e elas moldam decisões reais, tanto em situações cotidianas quanto em política, saúde pública, justiça e relações humanas. Vamos pensar em alguém que age como All Might. Um policial, por exemplo, que se recusa a torturar um criminoso, mesmo que isso possa salvar vidas. Um jornalista que se recusa a manipular manchetes, mesmo que isso aumentasse a audiência. Um médico que segue o juramento de não causar dano, mesmo que pressionado a fazer isso, ou a fazer algo antiético, ele vai perder dinheiro ou influência. Essas pessoas agem por princípio, mesmo quando a consequência pode ser ruim ou quando dar um jeitinho brasileiro traria mais resultado. Na vida cotidiana, você já deve ter passado por algo semelhante. Já recusou uma vantagem lícita no trabalho, por exemplo, mesmo sabendo que poderia te beneficiar? Já falou a verdade, mesmo quando mentir seria mais conveniente, mais fácil? Se sim, você agiu como All Might e escolheu a integridade acima do lucro, mesmo sem plateia, mesmo sem reconhecimento. Esse tipo de decisão molda o caráter e fortalece a confiança, tanto sua quanto dos que estão ao seu redor. Mas é difícil. All Might sofre, sangra, se sacrifica. E na vida real, quem escolhe o caminho da honestidade nem sempre recebe medalhas. Porque, sim, meus amigos, a vida não é um anime. Por outro lado, pense agora em situações onde agir com base apenas no princípio pode levar ao desastre. O Brasil, não só o Brasil, mas como o mundo, passou por uma pandemia. Governos de diversos países impuseram lockdowns e restrições severas, mesmo sabendo que isso afetaria a economia, a saúde mental e as liberdades individuais. A justificativa? Salvar o maior número de vidas possível. Isso é consequencialismo aplicado. Se o custo é alto, mas o benefício é maior, então se justifica.
porque a humanidade entende que a vida do ser humano está acima de qualquer ganho com a economia. E agora sim, pensa você já mentiu para proteger alguém achando que aquilo era o melhor para a pessoa? Você já furou alguma regrinha moral, como colar numa prova, trapacear um jogo ou mentir numa entrevista acreditando que o fim justificava? Essas decisões se parecem com as de Eren Yeager. Ele não age por maldade, mas porque acredita que a consequência final justifica a dor do caminho. Mas como vimos, o problema é o seguinte: e se todo mundo começa a fazer isso? Vocês já pararam para pensar? É por isso que o consequencialismo pode ser muito perigoso. Ele pode justificar atrocidades em nome de um bem maior. Eren pisoteia bilhões com um B, acreditando que está salvando sua ilha. Mas quem decide o que é o melhor resultado? Quem define o bem maior? Essa é a beleza da ética. Não há resposta fácil. E é isso que muitos não entendem. Não existe resposta fácil. Na política, um presidente precisa decidir se prioriza saúde ou economia. E qualquer um vai gerar críticas. Se ele escolher economia, ele vai ser criticado. Se ele escolher saúde, ele vai ser criticado também. Na educação, um professor pode ser inflexível e justo, um deontologista. Ou ele pode ser flexível e empático, um consequencialista. E ambas as posturas têm seus prós e contras. Nas relações pessoais, às vezes mentir, consequencialismo, preserva a amizade, mas dizer a verdade, deontologismo, mantém a sua integridade. Você é mais All Might ou Eren Yeager? O deontologista vive com paz de espírito, mas muitas vezes é passado para trás, sofre perdas e parece ingênuo. O consequencialista atinge resultados, sim, mas muitas vezes perde sua alma no processo. Os animes não estão apenas nos mostrando heróis e vilões. Eles estão nos colocando diante de espelhos morais. O que você faria com o poder do One for All, por exemplo? Você pisaria no mundo para libertar o seu povo, como Eren Yeager fez? Não se trata de julgar, trata-se de refletir sobre quem somos e quem queremos ser. E se você faz parte dos 11% que chegaram até o final do vídeo, você percebeu a estrutura que foi feita aqui? Eu apresentei os dois lados e utilizei dois personagens de anime para mostrar o exemplo e no final eu te trouxe um paralelo com a realidade. Esse é o tipo de coisa que você vai aprender a cada anime novo que você assistir, se você adquirir o e-book que preparei para você aqui no link que está no comentário fixado e na descrição. E aí, aqui vai a pergunta típica desse canal para os 11% que chegam até o final. Quem você escolheria como mentor, o All Might ou Eren Yeager? Só vale um, hein? Muito obrigado por fazer parte desses 11%. Todos são bem-vindos nesse canal, mas vocês, os 11%, são o alvo de quem eu quero muito como inscrito. Então, verifique a sua inscrição, deixe seu like e comente aqui para ajudar no engajamento do canal. Você não precisa responder a pergunta, mas se você comentar 11%, você já está ajudando aí no engajamento, ok? Um grande abraço e até a próxima.